Então, pessoal, vamos nessa? Começar a nossa atividade. A primeira boa notícia para vocês é que todo o conteúdo que será mostrado aqui, que está nos slides, vocês podem baixar gratuitamente no meu site, essa mesma apostila. Então vocês entram, quem quiser, obviamente, né? Entra no meu site, vou colocar maiúsculo para facilitar, né? Você entra ali, é o meu nome completo.com.br. Você clica em apostilas, o primeiro tópico, e depois você procura aqui o Rei Arthur, tal, está em ordem alfabética. Em ordem alfabética. E está em PowerPoint, exatamente como está aqui. Então vocês podem baixar. E com isso vocês podem, em vez de ficar anotando tantas coisas que nós vamos conversar aqui, para entender um pouco melhor esse mito, tentar desmistificar muitas coisas que estão, vocês podem estudar diretamente. Deixa eu passar a apostila aqui para vocês e colocar até um pouquinho do conteúdo do que nós vamos falar. Porque antes de entender o mito, nós temos que entender alguns pontos associados àquele local fantástico, né? Primeira coisa, nós vamos falar um pouquinho sobre os celtas, quem eram os celtas, né? E depois a invasão romana, o que representa isso, entender o termo druida, que o mago Merlin era um druida. Depois nós vamos falar um pouquinho da Inglaterra e da Escócia, para a gente entender o papel fantástico desses dois lugares, que trazem os mistérios da Pedra de Scone. Alguém já ouviu falar na Pedra de Scone, a pedra da coroação inglesa e escocesa? Está associado a todos esses mistérios. Aí depois nós vamos falar um pouquinho desse ser também. Alguém já ouviu falar nele? O último grande rei celta, Vercingetorix. Não é? Depois eu vou falar da tríade que trabalhou o lado cristão na Irlanda, que foi o São Patrício, a Santa Brígida e o São Columba. Depois os mistérios contidos no livro de Kells, não é? Que foi feito e associado a todos os mistérios que o São Columba... Alguém já ouviu falar em São Columba aqui? Não? Columba Pascal, alguém já ouviu falar? Ah, aí todo mundo, de onde veio Columba, né? Vamos entender ali, Columba, né? E aí vai. Vou falar do triângulo mágico da Inglaterra, que é Stonehenge, Avebury e Glastonbury, que inclusive o rei Arthur está enterrado ali, em Glastonbury, né? Ali nós temos a própria abadia, essa é uma foto que eu tirei. Ali está a subida da Thor. Você sabe o que quer dizer Thor? Em gaulês ou celta? Montanha. E ali tem a montanha de Thor. A abadia de Westminster, que praticamente resguardou todos esses mistérios. E aí depois a gente entra na lenda, mas aí vocês estão preparados para entender melhor a lenda e o mito, colocando esses atributos ligados à nossa história anteriormente que nós vamos conversar. Então aqui tem toda a história também, né? Que vocês já ouviram falar do Pendragon, que foi o pai do Arthur? Traduzido quer dizer Patrício, que é aí que está ligado a São Patrício. Vocês estão entendendo como tem muita coisa que a gente tem que aprender a associar? Então nós vamos falar sobre a história, que está aqui bem contadinha, né? Os irmãos, e aí depois o início, ou o reinício, na verdade, das sacerdotisas de Avalon, né? E a gente conta a história da Távola Redonda, que antes de ter 12 tinha 50 cavaleiros, que estavam ligados às 50 portas de Binar. Vou contar isso para vocês também. E depois disso a gente conta toda a parte da Távola Redonda, o nascimento dele aqui, o mito associado à espada e à taça do Santo Graal, Camelot, que vem de uma corruptela do sânscrito que é Kamaloka, ou local divino. Aí vocês vão entender o nome também, né? A Dama do Lago, que é fantástico. Depois a grande guerra do Arthur com o filho dele, que era o encontro dele com o dragão do Umbral. E aí ele retorna para Avalon, que é Agartha. E o Merlin deixa tudo registrado ali, ó, ao redor da montanha de Thor,
onde ele tem um mistério dos 12 signos do zodíaco que está ali presente ainda na Inglaterra. E depois disso vocês saem daqui desacreditando mais ainda na história do que anteriormente. Mas a gente vai... Vocês viram quanto assunto nós temos aqui, né? Mas tudo tá aí, ó. O que vocês baixarem tá exatamente aqui. Então quem quiser esse conteúdo novamente, acessa o meu site aqui, clica em apostilas e procura. Ali tem muita coisa. Alguém já entrou no meu site aqui nessa parte de apostilas? Vocês já viram quanta coisa tem ali? E tem essa apostila aqui na íntegra, exatamente do jeito que está aqui. Então você não precisa ficar se matando para copiar, fotografar. Baixa ali, pega o conteúdo e desfruta da forma como você quiser. Anota de repente algum ponto que você achar interessante do que a gente conversar. E com isso aí a gente tem um aproveitamento legal, né? Então tá aqui, no meu site também tem uma coisa interessante para quem gosta disso, né? Quando você entra na página principal, tem um boxezinho ali que está escrito lista VIP ou VIP. Tem um boxezinho onde você pode inserir o seu e-mail. Tudo é gratuito, tudo é gratuito. E toda terça-feira a gente manda uma reflexão astrológica. Uma reflexão astrológica pelo e-mail que você se cadastrou. E junto com essa reflexão também tem os vídeos da semana com os links direitinho, todos os cursos, a programação que a gente está fazendo. No site também, para quem gosta, tem os cursos online, as palestras completas. Vamos supor que você gosta bastante dessa palestra e você quer indicar para uma pessoa ver ela na íntegra. Porque a gente posta no YouTube, a gente posta em torno de 1 hora de uma palestra de 2, que nós vamos direto hoje aqui em 2 horas conversando sobre o assunto. Aí você indica para a pessoa essa mesma palestra, acredito que terça-feira já está disponibilizada ali se a pessoa quiser, ou os cursos online se você quiser fazer. E aqui é tudo gratuito para você inserir. Alguém participa do meu e-mail aqui, só para saber? Vocês não recebem toda terça-feira direitinho? Se no futuro você quiser se descadastrar também, no final do e-mail ali, quando você receber na terça, um cliquezinho ali você se descadastra. Tá bom? E aqui é livre para qualquer um. Tá bom, gente? Beleza? Alguém quer fazer alguma colocação, falar alguma coisa anteriormente da nossa palestra ou vamos que vamos? Vamos que vamos? Então tá bom. Hoje é só história, mas eu adoro, né? Adoro falar sobre isso. Vamos combinar uma coisa. Eu desenvolvo primeiro o assunto. Depois que eu desenvolver o assunto, eu abro para pergunta na hora certa, tá bom? Porque se toda hora que a pessoa tiver uma dúvida, levantar a mão, ou quer fazer alguma colocação também, tudo que vocês trouxerem para complementar os meus estudos é super bem-vindo. Mas vamos colocar como a hora certa, a hora que eu abro, porque às vezes uma coisa que você quer colocar, algo que eu vou falar daqui 2, 3 minutos ou vice-versa, aí não dá uma locomoção bacana para a nossa atividade de hoje. Todo mundo de acordo? É sempre bom colocar esses termos antes, porque aí a gente dá fluência para a nossa atividade, tá bom? Então beleza, então já está aqui, todo mundo pegou o endereço do meu site para baixar a apostila, se quiser é meu nome tudojunto.com.br. Então é isso, gente. Primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem, né? Quando nós falamos o nome Arthur, você pode colocar com H, sem H, dizem os grandes historiadores que o nome verdadeiro dele não era Arthur, era Artus. Artus, que tem até alguns filmes, eu não lembro quase de tantos, né, de dezenas que tem alguns que colocam essa nomenclatura. Por quê? Se você ler ao contrário o nome dele, qual é o nome? Sutra. Sutra. Alguém já ouviu falar no termo Sutra? O que é o Kama Sutra? Vamos lá. Kama seria desejo, sentimento. E o Sutra? O que é o Sutra? Hã? Compêndio. Que mais? O que vocês têm? Kama Sutra. Você já ouviu falar em Kama Sutra? Tá mal o negócio aqui. O que é Kama Sutra? O que é Kama Sutra? É um livrinho que tem posições. Eu lembro, brincadeira, só para soltar, mas todo mundo já conhece meu jeitão aqui, né?
Quando eu fui viajar para aquela região do Nepal, eles vendem o Kama Sutra, pelo fato de ele ser famoso, ali na rua para todo mundo. Aí eles ficavam falando, ô estrangeiro, ó, esse aqui, tchaca tchaca, ó, aqui, tchaca tchaca, tchaca tchaca, o quê? Aí eu falei, Kama Sutra, daqui, rapaz, essas bobagens, vai. Uma das formas, sutra, você poderia colocar como uma medida, um arquétipo que te religa a algo, né? E no caso, o Arthur representava esse fio, essa medida, essa energia, porque o Arthur, assim como o Merlin também, segundo os mitos e as tradições, eles eram de Avalon. O que é Avalon? O que é Avalon agora? Né? Ava, descida. Daí que vem o termo avalanche. O que é uma avalanche? Nem avalanche, é melhor tá feio, né? O que é uma avalanche? É algo que cai. Então, é a descida ou a projeção Lon, de lã, ou da própria lei. Então, Avalon é um lugar, só para uma fácil compreensão, dos avataras, ou daqueles seres que trazem uma missão específica. E era o caso do Arthur, ou Artus, como a gente vai falar muito aqui na palestra. Então era um ser oriundo dessas dimensões espirituais. Daí que vem todo aquele mito da Dama do Lago, da espada Excalibur, que representava o Lon, ou a lei, que trazia todo o conhecimento que somente a ele caberia executar para que tudo voltasse para o seu eixo. E ele era tutelado, por isso que no final ele fala, estou voltando para o meu lugar. E quando ele diz que ele estava voltando para o lugar dele de origem, ele estava voltando para Avalon, que muitos chamam Avalon, uma palavra mais orientalizada, de Agartha. Agartha e Avalon é praticamente a mesma coisa, ou dimensões espirituais do planeta que desde a queda da Atlântida foram lugares que foram criados no planeta Terra para o nascimento, a geração desses seres especiais que vêm como representantes da lei. Estão começando a entender quem era o Artus ou o Arthur? Então ele trazia um papel importantíssimo aonde está ligado os mistérios diretamente a quem? A taça do Santo Graal. A taça do Santo Graal. Que quem foi o cavaleiro que achou a taça para curar as feridas do rei Arthur? Não teve um cavaleiro que achou? Vocês já ouviram falar, vocês vieram lá para o rei Arthur, vocês viram o rei Arthur, o rei das selvas, e errou, pensou que era um cinema. Quem foi? Percival, ou Parsifal. O quanto Richard Wagner, que musicou todos esses mitos, ele tem uma obra que se chama Parsifal. Já ouviram falar em Richard Wagner? Hoje a palestra é cultural, hein? Não vai ter, que seu signo amanhã vai conseguir ganhar, o seu vai perder. Não, hoje o papo aqui é cultura, mito, arquétipo, e a gente tentar destrinchar e fazer todas as ligações possíveis com essa analogia. Então, o Parsifal, que era um dos 12 cavaleiros diretos correspondentes a ele, ele também é conhecido como Percival. Percival, ou aquele que persevera para conseguir atingir os mistérios da taça do Santo Graal. Então ele era Parsifal. Quem que é Parsifal? Parsi é sacerdote. Fal vem de Graal. Então quem que era Percival ou Parsifal? O sacerdote do Santo Graal. Por isso que ele foi aquele, não vai chegar esse momento aqui da história, aquele que chegou na taça do Santo Graal para curar o mestre dele, que foi o rei Arthur. Por que 12 cavaleiros? Vamos lá, primeiro isso. Por que 12 cavaleiros? Quem sabe? Por que não 13? E por que os apóstolos 12 também? Tem que ter? Tem que ter. Não, acho que dá para a gente ir mais longe do que fazer só analogia direta com signos e com os apóstolos de Jesus.
tem o mistério do 12, que está associado inclusive à taça do Santo Graal. Antes da gente entrar nisso, eu vou apresentar um pouquinho para vocês esse cara aqui, ó. Importantíssimo, esse cara, com todo o respeito, né? Quem foi esse aqui? Quem foi? Quem foi? O mago, Merlin, tal, etc. Mas que ele era? Ele era um druida. Ele era um druida. O que é um druida, gente? O que é um druida? O que é um druida? Um druida, eles são os grandes sacerdotes dos celtas, ou os magos dos celtas, aquele que representa o top do conhecimento de uma civilização. E o que quer dizer do druida? Você tem a corruptela de duas palavras que aí a gente vai juntando tudo para vocês entenderem melhor. Deru e o id. Deru é carvalho, em gaulês ou celta. O id é conhecimento. Então o que é um druida ou um deru o id? Aquele que tem o conhecimento da árvore da vida. Ou aquele que tem o conhecimento de todas as leis que regem todo o trabalho associado a um ser especial, porque nenhum ser especial, exemplo, Artus, nasce pronto. Nem o Cristo nasceu pronto. Dos 13 aos 28 anos, o Cristo foi iniciado nos mistérios do Egito, nos mistérios da Índia, por um ser especialíssimo que vai entrar na nossa história, que foi José de Arimateia. José de Arimateia, esse ser fantástico, foi o ser que tutelou o Cristo. Ele era riquíssimo em toda a iniciação dele, até que ele retornasse com todo o potencial dele ali para a região da Palestina. Você pensa que ele ficou ali cortando madeira e fazendo cruz? É melhor ficar com Papai Noel, eu prefiro. Ele passou por todas... Aí que vem os mitos também de que Jesus morreu na Índia. Já ouviram falar? Tem um livro que fala disso. Tem muita coisa aí de história encantada, mas na verdade, quando ele ressuscitou, ele foi para lá. Ele não ficou na região da Palestina, né? Então procede sim naquela região próxima a Srinagar, o lugar onde ele está enterrado, sim. Hoje é um lugar só de fanáticos terríveis, mas é um lugar fantástico. Mas por que eu estou falando isso? Vamos começando a associar. Foi o José de Arimateia que depois que o Cristo morreu, que ele foi ali, colheu o sangue do Cristo, ele levou ali para as ilhas. Foi ali que começou tudo, que se você for ali para a Inglaterra, tem um lugar que eles dizem que foi o lugar onde está tudo associado, que é Chalice Well. Alguém foi para lá? Alguém chegou? Vai pela internet, pô. Muito mais fácil. Vai pela internet. Chalice Well, que é um lugar onde corre, né? Tem uma corredeira assim, de uma água muito ferruginosa, então ela é vermelha. Estão entendendo os mistérios associados? E é um lugar de uma paz incrível. E ele que levou ali e deu início a todo um impulso depois do que iria originar todas essas realidades, os Cavaleiros da Távola Redonda, Arthur, taranana, inclusive a fundação da Escócia, que tem tudo a ver com isso aí, a Pedra de Scone, a Pedra da Coroação. Mas inicialmente, antes de nós entrarmos em todos esses mistérios, a gente tem que entender essas coisas básicas aqui para a gente aterrar, para a gente poder ir junto. Então vamos lá. A civilização inicial que propiciou tudo isso foram os celtas, que eu vou falar um pouquinho deles, os celtas. E o Merlin era um dos seres, como um dos sacerdotes celtas, que mantinham a tradição do conhecimento ancestral, que era o conhecimento da Atlântida, que quando a Atlântida acaba, começa todos esses mistérios, ele era um druida que mantinha todo esse conhecimento ancestral, e um druida é aquele que traz o conhecimento do carvalho da árvore da vida. Vocês já repararam que quase todas as civilizações têm uma árvore da vida? Os nórdicos têm a árvore da vida deles, os cabalistas têm a árvore da vida deles, os próprios cristãos têm a própria árvore. Vocês pegaram a macieira também associada, sempre tem uma árvore no jogo.
que representa o conhecimento, que no caso dos celtas era o carvalho. O carvalho, a árvore sagrada associada a todos os mistérios. Então ele, sabendo disso, o Merlin, ele tutelou toda uma movimentação que a gente vai contar hoje para que nascesse um ser especial que iria instaurar o culto perfeito do Santo Graal nas ilhas, que tinham um papel fantástico na época, e o Arthur, ou Artus, era um ser enviado de Avalon. Por isso que um nascimento tão estranho, que ele cria uma magia, aí vai um ser com a mesma cara, que aí é o mistério do tulkuísmo, que eu vou explicar para vocês, que é que está a magia verdadeira, e quando isso ocorre, propicia o nascimento desse ser especial. E esse ser especial vem resgatando com os seus cavaleiros todas essas realidades aonde ia ter o culto do Santo Sangue novamente, que futuramente iria se cristalizar na abadia de Westminster, ali na Inglaterra. Que essa mesma abadia onde está Isaac Newton enterrado e todos os seres especiais, ali foi uma das 7 igrejas de um novo ciclo evolutivo que arregimentou tudo isso aqui. E depois que termina isso aí que eu vou entrar naqueles 3 depois. O São Patrício, vamos entender direitinho quem é o São Patrício, não essa coisa só de São Pedro, mas que tinha uma trindade, que tem aquele livro que eu vou sugerir para vocês pesquisarem na internet, a Abadia de Kells, que através dos desenhos tem num livro que foi colocado ali todos os mistérios associados a isso, que vai para onde depois? Era Portugal. E Portugal o que que tem? Isso se deslocando para as Américas e gerando esse novo continente, que seria a continuação do Santo Sangue. Vocês estão vendo quantas coisas associadas a isso? Então nós vamos contar todo esse processo no seu sentido de tentar, na medida das nossas possibilidades, desvendar esse oculto e colocar de uma forma mais assertiva para que a gente não fique preso só em misticismo e perder a mística verdadeira. Beleza? Vamos juntos? Dá para desistir ainda. Eu vou virar, você pode se levantar e sair. Vamos? Vamos embora? Vamos nessa? Vamos? Né? Então vamos lá. Vamos falar tudo de novo com detalhes. Primeiro vamos entender o 12. Vamos entender o 12. Para que a gente compreenda o 12. Aí vocês entendam por que que ele representava, junto com Guinevere, o 13º e a 14ª parte. Guinevere, quem era Guinevere? Não é possível que nem vocês sabem. Que traiu ele com quem? Com Lancelot. Por quê? Sendo ela tão devota a ele, o próprio Lancelot também tão devoto. Por que eles traíram? E agora, hein? Tem uma explicação oculta. Ou tipo assim, porque ele era um gatão e ela era uma gatona. Eu vi que era o Richard Gere novinho e ela não. Tem muito mais coisa aí. Primeiro eu já coloco, quer ver? Presta atenção que é muito interessante. Se vocês pegarem os arcanos menores do tarô, que são os 4 naipes, que vocês conhecem do baralho comum, cada naipe tem 14 cartas. Que 14 é um número iniciático, que é o 7 polarizado. Então você tinha os 12 cavaleiros, o 13º representava Guinevere, que é a rainha, e o 14º o próprio rei Arthur, que fechava o processo. Então eles eram uma parelha divina, junto com os 12 cavaleiros que estavam a serviço deles. Entenderam no sentido de baralho? Pega qualquer baralho de tarô que siga a tradição, você vai ver que sempre existe 4 naipes e 14 cartas para cada um. Então o 14 fecha isso. Aí que você pode fazer a associação, para você continuar entendendo o 12. Você pode fazer a associação com, pesquisem, 14 pedaços de Osíris na iniciação egípcia, onde Sete, que era o irmão de Osíris, corta ele em 14 pedaços, e é Ísis, a contraparte de Osíris, que vai fazer o renascimento dele, e quem vai vingar ele é Horus, que é o filho dos dois, em relação a Sete. Existe também o mistério do Oriente dos 14 avataras de Brahma, que representam 14 sucessões de seres especiais, que vão trazer
o retorno de um grande potencial, pesquisem isso também. E agora eu coloco na nossa história, o último Dalai Lama do Tibete, que foi um lugar assim extremamente ligado à nossa evolução, esse que foi praticamente o último, você pode ter outros depois que ele falecer, mas foi o último mesmo, o 14º Dalai Lama. Então, o número 14 traz todo esse processo evolucional. Os hebreus, se você pegar os hebreus, se for numa sinagoga, você vai ter 2 candelabros sétuplos, que é o menorá. Alguém já viu o menorá? Isso aqui, ó. Eu nunca vi esse menorá. Tá aqui ó, o menorá, ó. Viram agora o menorá? Existem 2. E ele é o que? Sétuplo, também associado ao mistério do 14. Então, o número 12, se ele é tutelado por 2 realidades divinas, ele é um número assim onde toda a evolução está contida. E eles mantiveram isso. Então não é uma coisa que vou fazer associação com os 12 signos ou os 12 apóstolos. Tem que entender o porquê o 14, que eu acho que vocês conseguiram pegar agora. Conseguiram entender? Eles tinham que manter no sentido arquetipal a força do número 14 para que tudo tivesse uma convergência. Quer ver um outro exemplo do 14? Eu vou fazer algumas associações com vocês. Todo mundo concorda que o número da evolução é 7. Todo mundo concorda. Deus é uma trindade. Então, se são 7 trindades, mais o próprio Deus, que é a fonte de tudo, 7 vezes 3, 21. Mais o grande Criador, 22. Surge o mistério dos 22 arcanos maiores do tarô, ou as 22 letras hebraicas. Mas vamos entender isso melhor. Se você pegar 7 trindades, olha aqui, ó, 4, 5, 6 e 7. Se você colocar números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aqui 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 é o próprio Deus. Hoje, até o atual momento evolutivo, nós chegamos até o 4º triângulo. Nós chegamos até o 4º triângulo. Você pode dizer que o 1, 2 e o 3 trabalham o elemento terra. O 4, o 5 e o 6 o elemento água. O 7, o 8 e o 9 o fogo. E o 10, o 11 e o 12 o ar. Se você preferir, mineral, vegetal, animal e ser humano. Então nós chegamos até a realidade do número 12. Por isso que o 13 no arcano do tarô é a morte. Porque você só acessa essas realidades aqui se você morrer em vida, você se ilumina e sai da Matrix, ou se você simplesmente esperar morrer para retornar. Então aqui você percebe que o 12 está hermeticamente fechado. Agora vejam que coisa mais interessante ainda. Se você somar o 10, o 11 e o 12, que número que você chega? Essa é fácil. Fura-bolo, mais mindinho, mais carta-piolho. 33, a idade da morte do Cristo. E também o número associado ao último grau da iniciação da maçonaria, que está associado aos templários e à Escócia também, e todos esses mitos. Então o 12... ele encerra todo esse mistério, junto com essa parelha divina. Quer ver onde está o 12 também para resgatar a Atlântida? Qual era a construção principal da Atlântida? Que é a etapa evolucional humana anterior à nossa. Qual é? A construção, que até hoje você para na frente do Egito, e você olha, puxa vida, será que eles puxavam aquilo com chicote mesmo, encaixava 20 toneladas em cima? Perfeito! Melhor Papai Noel e Coelho de Páscoa, né? Se você olhar isso aqui, ó, que todos eles cultuavam também, olha por cima. Se você olhar por cima, são 4 triângulos. 4 vezes 3, 12. Então a pirâmide traz o resgate do 12 também, ou a conexão com essas energias cósmicas. Então, quando esses seres atuavam nesse sentido numerológico, não é só para fazer associação com signo, não, e apóstolo. Tem um porquê muito sério em relação a isso. Quando você compreende esses valores,
Então você diria assim, os 12 cavaleiros do rei Arthur era como se fosse uma pirâmide. Tanto é que aqui você tem algum lado que você fala, ah, esse é o príncipe, não são iguais. Por isso que os 12 cavaleiros sentavam lá, tábua redonda, onde não tinha nenhum que era o mandante. Era a própria força da pirâmide. Vocês estão compreendendo isso? Então, no sentido iniciático, você traz todos aqueles valores embutidos. E as pirâmides foram construídas na Atlântida, olha a chave que eu vou dar para vocês, com a famosa queda dos anjos. Queda dos anjos. Tenho certeza que daqui 5 minutos vocês vão fazer assim, depois disso aqui que eu vou falar. E vou associar o mito. Presta atenção. Quando os anjos caíram na terra, que criaram futuramente a Atlântida, você tinha um anjo de luz e um anjo de sombra, que eram os principais. Quais eram os nomes dele? O anjo de luz, Micael, e o de sombra, Lúcifer. Agora pega a chave do que eu vou falar para vocês. Os dois caem na evolução, representando luz e sombras. Ou, se você preferir, o que nós chamamos de bem e mal, que está tudo projetado no ser humano. Todo mundo tem os dois dentro de si. Beleza. Só que a divindade retira de Lúcifer o direito de reproduzir. Se ele reproduzisse seres, ele destruiria o planeta em 1 minuto para começar ele de novo. O único dos dois caídos, que esse veio com a consciência de Lúcifer, foi Micael. Então, os seres divinos sempre são uma reprodução de Micael. A Lúcifer foi tirado a parte feminina. Então seria como se ele tivesse só a parte masculina e ele não podia reproduzir seres. Agora saquem só as coincidências que não existem. O rei Arthur era uma própria projeção, uma parcela de Micael. E Guinevere, a contraparte dele. Quem se aproxima? Lúcifer, Luciferote, se você pegar Lúcifer com a Sefirote da Cabala, Lancelot. Então Lancelot era uma parcela, por isso que só ele conseguiu derrotar o rei Arthur. Vocês estão entendendo? Seria como se fosse um símbolo da Guerra dos Anjos. Então quando Guinevere observa, por isso que não está errado o que eu ouvi aqui, ela amava os dois. Ela conseguia ver o jogo das duas forças evolutivas, que na verdade se complementam. Existe luz no mundo? Existe, mas por quê? Porque existe sombra. Tem sombra no mundo? Tem sombra não, mas por quê? Porque existe luz. Então na verdade dois irmãos. Estão entendendo o jogo de Lúcifer, de Lancelot? Então quando Guinevere, como parte intermediária de criação e geração dos dois, vê a chegada desses dois, aí ela tem esse jogo dual. Então é e não é uma traição. Vocês estão começando a entender? Porque quando a grande lei observa uma força que é criada e gerada para a evolução humana com um propósito, que vocês vão entender agora, a gente vai começar a se aprofundar nisso, a projeção dessas consciências angélicas como forças extremas que comandam a nossa evolução, elas se projetam ali. E o que aconteceu com Arthur foi exatamente isso. Quer ver uma história análoga a essa, que vocês vão entender também? Helena de Troia. A Helena de Troia não foi raptada, ela não saiu de um lugar onde ela estava bem e ocasionou a famosa Guerra de Troia. Foi o mesmo jogo aqui, ó. Foi o mesmo jogo. Tinha uma manifestação micaelina e uma luciférica, que foi a que raptou ela e ocasionou toda aquela guerra e toda aquela loucura. Então sempre tem esse jogo da consciência luciférica tentando resgatar a sua parte feminina que foi perdida. Conseguiram entender o mistério agora da traição, que de traição não tem nada? Vocês estão compreendendo mesmo? Eu pensei que vocês iam falar, uau, não, vocês não estão nem aí. Que besteirada, quando é que você vai falar do rei Arthur? Né? Né? Mas é uma coisa fantástica, eu estou dando uma base para que vocês decolem comigo. Entendeu? Então a gente falou um pouquinho quem era Arthur, de onde ele veio, a sua origem divina, Brumas de Avalon, que eles iam para o espaço.
Eles pegavam foguetes e iam embora, ou se abria as brumas na Terra mesmo e eles iam para uma dimensão? Não era isso? Acho que todo mundo... Por quê? Porque é na própria Terra isso. É um portal que você cria aqui. Que você cria aqui e agora. E as sacerdotisas de Avalon tinham esse conhecimento. Tinham. E o Merlin foi um daqueles que incentivou muito o culto dessas sacerdotisas, até o momento que ele saiu. Né? Então aqui vocês entenderam um pouquinho esse jogo envolvendo a força de Michael Lúcifer e também Artus e Lancelot, que até o nome é parecido, né? Se vocês pegarem. Agora vocês conseguiram fazer a ponte. Agora vamos entrar no que representa a civilização celta. Foi a civilização celta que formou essa nova Europa que a gente conhece. Daí que eclodiu ali nas ilhas, esse epicentro dessa força posterior, aonde conclui toda essa força envolvendo o Artus, o Merlin, a Guinevere, o Mordred e todas essas consciências que nós vamos falar depois de todos esses pontos. Vamos entender um pouco então a experiência dos celtas. Vamos entender quem eram os celtas. Os celtas cultuavam todo aquele compêndio maravilhoso dos Atlantes. Porque o que nós precisamos entender? Nós somos hoje o que nós chamamos de ários ou arianos. Nós somos o quinto tipo de ser humano. O quinto tipo de ser humano. Anterior aos ários, quem era o tipo de seres humanos? Os Atlantes. Os Atlantes. E nós, como ários ou arianos, nós temos 7 tipos de seres humanos associados à nossa evolução, que vão fechar a nossa evolução para que a gente inicie um 6º tipo de ser humano, que vai ser um ser humano do futuro. E os celtas representavam a quarta etapa evolutiva que construiu essa nova Europa que nós conhecemos. Que essa nova Europa foi justamente o quê? O eclodir de Roma. Não foi ali que nós tivemos depois toda essa separação, tal, etc. Inclusive, os celtas mais bravios são os celtas que estavam na Escócia. Como que era o nome deles? Coração Valente. O que eles faziam no rosto quando eles iam entrar em guerra? Se pintavam, eram os pictos de pintados. Que tinha uma muralha, que era o lugar até onde os romanos conseguiam chegar. Eles não conseguiam ultrapassar e vencer os pictos. Por isso que a gente tem esse rachão entre Escócia e Inglaterra até hoje, que é dessa época aí. O Arthur está totalmente ligado aí nesse processo, né? Então os celtas, isso que eu quero que vocês entendam, eles representavam um 4º tipo de ser humano da nossa etapa. Hoje nós somos o 5º que está terminando. Nós somos conhecidos como os germânicos ou teutônicos. Nós somos o 5º tipo depois dos celtas. Então, quando nós falamos dos celtas, foram eles que deram toda a base para criar quem nós somos de uma certa forma hoje. E daí que surge os druidas, que preservavam o conhecimento iniciático, e no caso o Merlin era um deles. Eles dominavam todo o conhecimento astronômico e todo o conhecimento também da alta magia, ou do que nós chamamos de teurgia. Dizem que terminou o conhecimento associado aos druidas por esse ser aqui. Alguém já ouviu falar nele? São Bonifácio. Nunca ouviram falar no São Bonifácio? Não?
O São Bonifácio, dizem que ele, quando praticamente terminou toda a civilização celta, ele cortou simbolicamente o último grande carvalho que era cultuado nas ilhas pelos druidas. Então ele simbolizava o quê? O cristianismo se firmando como uma nova etapa evolutiva. Porque o cristianismo, ele não pertence à cultura celta, à cultura viking, hoje tem até seriado, né? Vocês não percebem que eles são sempre anticristãos, que o cristão, né? Vocês nunca viram isso? O cristianismo é correspondente a nós como o quinto tipo de ser humano. Então os celtas, eles foram praticamente a última civilização que tinha esse conhecimento ancestral, que terminou. Depois, para onde que veio isso? Para os indígenas que nós tínhamos nas Américas. Eles não tinham conhecimento fantástico? Aí você pensa em indígenas, você vai no nosso índio lá. Pô, é só lembrar dos maias, astecas, incas. Eles foram os últimos que preservavam esse conhecimento, mas que precisava ser atualizado. Vamos lá. Se você pegar, por mais que você aprecie o conhecimento dos nórdicos, o conhecimento dos celtas, mas o cristianismo não é uma atualização desse conhecimento? Pensa bem. Sim ou não? Ou vamos ficar matando animal para fazer sacrifício? É legal isso? Vamos matar ser humano também, que tem que se doar de vez em quando? Isso é passado. Isso é passado, gente. O cristianismo é a atualização disso. Se vocês pegarem todas as religiões, e aí não vão estar, não, mas eu adoro tanto aquela coisa dos vikings, dos nórdicos, tá bom, então vai lá se doar, vai cortar seu pulso, vai matar animal lá para ficar celebrando, pulando, passando. Isso é passado. Isso eram ritos correspondentes à época. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque os celtas fecharam isso. Vocês estão entendendo? E o rei Arthur com os cavaleiros representa exatamente o final disso para um recomeço que valesse a pena. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então não é para pensar também no cristianismo, naquela coisa, aquela fé cega, amolada de ficar olhando. Não, é uma coisa muito séria. Quer ver? Vamos pegar as religiões de uma forma solta, como livres pensadores. Estão entendendo o que eu estou falando? Livres pensadores. Porque a gente tem que entender isso, senão a história fica sem sentido. Fica uma historinha de livrinho para você ler e não, vamos entender o sentido real. Não é a proposta da palestra, não é essa? Então vamos lá. Você tem o hinduísmo. O hinduísmo. Os pais do Buda eram hindus. Reis hindus. Já ouviu falar no Buda, né? Pelo amor de Deus, né? Então, o Buda, ou o que foi chamado de budismo depois, não leva ao pé da letra também. É uma espécie de atualização do hinduísmo. Porque ele saiu do palácio questionando o hinduísmo para tentar se achar. Daí veio o budismo, vocês estão entendendo? Aí depois, surge depois do Buda, aí você tem o cristianismo que veio de uma certa forma a regimentar todas essas religiões para trazer uma coisa nova. Vocês estão entendendo por que tantas guerras? É que o ser humano acaba fazendo só besteira para impor um conhecimento porque os outros não aceitam, não sabem fazer na paz. Então o cristianismo que estava associado ao rei Arthur, que trazia o conhecimento dos celtas, que era algo que precisava ser atualizado, era exatamente o gancho, essa era a verdadeira função, para se criar e instaurar algo novo que tivesse ainda a manutenção do antigo, só que atualizado. Vocês entenderam a grande chave? Daí que surge o mito do Santo Graal. Mas para manter a tradição, mas atualizando e falando a linguagem nova. Que seria um cristianismo, não esse hoje que vem de Cristo com cartão de crédito. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas uma coisa verdadeira, que tivesse um sentido. Essa era a função. E daí que surgiram seres especiais que vieram fazer todo esse fechamento. Vocês conseguiram entender esse comecinho da palestra? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Faz agora. Você fala, meu Deus, eu já pensou em perguntar alguma coisa? Não, pode perguntar, não tem problema não. Não quer? Então vamos continuar. Mais para frente, né? Já vou falar dele de novo. Então vamos lá. Vamos entender agora o porquê da Inglaterra,
os símbolos associados a ela, tal, que tem todo um porquê que te traz chaves para o entendimento do porquê a manifestação ali também. Inglaterra, ou a terra dos anglos, que tem como uma origem também na Alemanha, onde os germânicos de proeminência estavam ali após todo o Império Romano. Então, a Inglaterra ou a ilha era um lugar de preservação, como eu falei para vocês, que quem levou ali o sangue do Cristo numa taça, José de Arimateia. José de Arimateia. Se você pegar a ilha, aqui você tem a Irlanda do Norte, aqui a Irlanda do Sul. A Irlanda do Norte, ela segue ali a realidade da Bretanha. Aqui em cima nós temos a Escócia, País de Gales e a Inglaterra. Por que aqui se chama Escócia? E por que os templários vieram para cá? Está tudo associado a esses mitos. Dizem que existia um rei egípcio, um faraó chamado Scott. Olha aí, ó. Um faraó egípcio que tinha uma filha especialíssima que se chamava Escota, ou a filha do rei Scott. E essa princesa, ela tinha em mãos a pedra aonde Jacó repousou. Alguém já ouviu falar nas famosas a escada de Jacó? Quem já ouviu falar na escada de Jacó aqui? Quem já ouviu falar na escada? O que era a escada de Jacó? Fala para mim, que vocês sabem assim, para eu tentar ajeitar o que eu vou falar. Fala para mim que vocês sabem. Ou só ouvi falar por aí que tinha uma escada que o Jacó ia lá pintar o sótão. Vamos aqui. A escada que leva para o céu. A escada que leva para o céu, que mais? Hã? Evolução. A escada de Jacó, na verdade, é a ascensão de consciência. Então ele via anjos subindo e descendo a escada. Anjos levando coisas para Deus e trazendo os ditames de Deus. Jacó, que era esse ser especial, dizem que ele teve essa visão onde ele repousou a sua cabeça numa pedra e ele teve essa visão. Na verdade, essa pedra era uma pedra onde Jacó passava todos esses conhecimentos, aí sim, da ascensão da consciência humana. E essa pedra, onde Jacó fez esse trabalho, essa pedra foi preservada pelo rei Scott. Aí o rei Scott falou assim para a filha dele: você vai fazer uma fusão de consciência entre Egito e Grécia. Você representará o Egito e você vai casar com um rapaz grego que se chamava Gaetolos, e vocês dois vão pegar essa pedra que trará para vocês o reconhecimento de quem vocês são hierarquicamente, e vocês vão ali para um lugar que representa as ilhas. Aí, quando ela chegou com o príncipe grego, representando a fusão entre Grécia e Egito, levando a pedra de Jacó, os pictos que estavam aqui, que ninguém conseguia conquistar, os druidas lá já estavam preparados para a chegada dos dois. Então a pedra era o sinal de que tinham chegado os seres especiais que iriam transformar essa terra inóspita que Roma não conseguia chegar na terra da rainha Escota ou Scotland. Estão entendendo agora de onde vem esse nome? Então a terra de Escota era o lugar onde a pedra de Jacó fez com que existisse aqui um lugar especialíssimo que foi criado. E aqui na Escócia nós tivemos depois quem? Os templários indo para lá futuramente.
E os templários, olha como vocês vão juntar tudo, criam uma maçonaria e surge a maçonaria egípcia em plena Escócia por causa de Scott e da pedra. E o Arthur estava associado a todos esses mistérios. E essa pedra é chamada, pesquisa na internet depois, olha ela aqui, ó. Pedra de Scone, a pedra que era colocada debaixo do trono de todos os reis ingleses ou escoceses. O rei só podia ser consagrado se ele fosse realmente coroado. A pedra era embutidinha aqui, ó, por essa pedra que se chamava Pedra de Scone, aonde a Inglaterra e a Escócia sempre guerrearam. Eles não se estranham um pouquinho? Pensam, lembra aí? Escocês e inglês. Não tem uma rixa? Até hoje por causa dessa pedra. Que essa pedra, na verdade, ela foi recolhida. Ela voltou para Avalon. Ela foi recolhida. Ela não existe mais. Ninguém sabe. Dizem que roubaram. Iam roubar uma pedra desse tamanho aqui, ó. É um quarto disso aí. Já pensou? Os caras tudo saindo. Vamos lá, eu vou para Avalon agora, eu vou. Você acha? Isso aí foi recolhido por seres especiais. Ou por druidas. Por druidas que levaram para isso. E essa pedra, que é a pedra de Scone, pesquisem tudo isso que eu estou falando para vocês. Ela fez com que existisse toda a integração energética dessas forças. Estão começando a entender? Então aqui surge, claro que você tem o país de Gales aqui, pequenininho aqui no meio, mas surgem os mistérios de Inglaterra e Escócia. Conseguiram entender isso? Por que que o Arthur se manifesta aqui num dos triângulos mágicos, que eu vou falar daqui a pouco, que é o quê? Stonehenge, Avebury e Glastonbury, que é o lugar onde ele foi enterrado. Para fechar todos esses mistérios que eu estou falando para vocês. Vocês estão vendo da onde veio o mito? Misturando Grécia, misturando Egito, vindo para cá, José de Arimateia trazendo o Santo Sangue depois da morte do Cristo para cá. Vocês estão entendendo que depois vieram esses mistérios de Scotland e tal, etc., e agora eu vou falar o porquê da Irlanda também, que está tanto associado a esses mistérios. Alguém já foi para a Irlanda aqui? Alguém já foi? Eu levei uma vez um grupo para lá, a maioria do grupo ficou todo decepcionado. Porque eles falaram assim, pô, mas a gente pensou que a gente chegar aqui ia ver fadas e magos nas árvores e não sei o que. Pô, meu, faça, meu favor. Não é? A coisa não é por aí, a história oculta está por detrás disso tudo, né? Que é exatamente isso que eu estou contando para vocês. Agora a gente vai fazer a ligação com a Irlanda, contar os mistérios de São Patrício, St. Patrick, Santa Brígida. Já ouviram falar nesses seres ou não? Santa Brígida e o São Columba. Esses três fizeram todo esse fechamento para depois que essa energia viesse para cá. Aí vocês estão prontos para entender o que o Arthur e qual que era o papel dele, para potencializar tudo isso que eu estou contando para vocês, que tinham seres especiais associados a isso. Mas uma coisa que eu quero é que vocês não percam o escopo, que os celtas fecharam praticamente o final do que seria a nova Europa que depois foi criada. Ficou claro isso? Acho que isso ficou bem claro, né? Por isso que vieram todas essas hierarquias de valor que estão associadas a esses mitos, projetados aqui na ilha. Vamos entender a Escócia, então vocês entenderam. Irlanda. Se você pegar, tem a terra aqui de novo, o land, né? Mas tem os mistérios de ir, para formar o land, ou Irland. Existiam 3 seres fantásticos, que eram chamados de milesianos, que suplantam a história ancestral associados aos celtas, e eles estavam aqui na Irlanda. E tinham 3 seres especiais, o Eber, o Ir e o Eремon. Parece até um pouco de contos do Senhor dos Anéis isso aqui, mas é mais ou menos isso, dos milesianos, que foi, sabe quando termina a Atlântida e começa a nossa evolução, então fica aquele monte de povo espalhado depois de cataclismas, né? E desses seres aqui, ó, nós podemos dizer que o Eber
era associado à raiz do que nós chamamos de hebraica. O Ir ligado ao zoroastrismo. O que é Zoroastro? Fala para mim. E quem que era Zoroastro? Está ligado à história do Ir que deu a Irlanda. Zoroastro vem de zero astro, ou astro zero. Ou seja, quando nós colocamos no sentido de consciência o que representa Zoroastro, nós estamos falando de uma oitava força, que está além de um princípio humano que representa o 7, que seria o zero astro, ou o lugar onde se abrem os portais para vir diretamente todas as consciências divinas. E segundo a tradição antiga dos milesianos, se você quisesse falar desse zero astro, você falaria de Ir. Então, aí que associam a Irlanda, ou a terra de Ir, com um lugar onde você tinha a projeção dos seres mais especiais, que mantinham toda essa tradição ancestral, aonde aquele culto do que, entre aspas, popularizando tudo, a gente chamava de celtas, ali é onde nós tínhamos a parte mais pura. Pode ver que os irlandeses do sul quebram o pau com os ingleses. Se você pegar, você tem Irlanda do Norte e Irlanda do Sul. A Irlanda do Norte praticamente se juntou à Inglaterra, fazendo o que nós chamamos de Reino Unido. Vocês nunca ouviram falar nisso? Vocês estão vendo quantas coisas atuais, no sentido de cultura, para você entender de onde vem tudo isso? Os do Sul não. Os do Sul preservaram isso aqui que eu estou falando para vocês. E foi daqui que surgiram 3 seres especiais que praticamente estavam associados a todos esses mistérios do rei Arthur, que era São Patrick, Santa Brígida e o São Columba. Quer ver todo mundo conhecer o São Columba agora? Diz que foi o ser especial que enxergou o monstro do Lago Ness. Nunca ouviu falar no monstro do Lago Ness também. Quem é o monstro do Lago Ness? O monstro que está no lago. Ok, mas o que era o monstro do Lago Ness? Era o dragão do umbral. Dragão do umbral. E foi São Columba que enxergou isso. Que está associado a quem? Se esse dragão do umbral, você não pode falar que o monstro do Lago Ness é um dragão? Se esse dragão fosse vencido como aperfeiçoamento da consciência, nós teríamos por direito, vai juntando a coisa, a nos sintonizarmos com a grande lei divina, que é expresso com quem a lei divina? Com a espada. Aí que vem o mistério da Dama do Lago. Não entenderam nada. Dama do Lago é Excalibur. Excalibur. Que para quem vencer o monstro do Lago Ness, ele é premiado pela conexão com a lei divina, que a lei divina é projetada por quem? Por Excalibur. E Excalibur, por Merlin ou pelos druidas, é cravada aonde? Na pedra. De Scone, ou a pedra que veio trazer todas as realidades espirituais. Montaram tudo! Vocês viram? Deu para entender ou piorou tudo de vez? Ainda dá para sair, eu viro aqui, pode sair. Mas estão conseguindo juntar tudo, porque todo mito carrega uma verdade, mas ele não pode ser interpretado ao pé da letra. Não sei se vocês estão entendendo. Todo mito carrega verdades encerradas nele. Porque se você escreve, é distorcido pelas traduções. Porque não sei como a maioria das Bíblias que tem aí. Está tudo direcionado para joguinhos de interesse. Se você cria um mito, você só tem que saber decifrá-lo, porque não dá para mudar o mito ou a história. Não sei se vocês entendem. Você pode colocar um coloridinho aqui, um coloridinho acolá, mas ele se mantém. É isso que eu estou querendo passar para vocês. Vocês estão conseguindo fazer as leis? Eu sei que é informação para caramba, para não falar a palavra, mas para se entender o sentido real, precisa ter esse conhecimento. Vocês perceberam que eu construí as ilhas aqui agora? Falei quem veio, de onde veio e, novamente, o Arthur veio coagular ou fazer todo o fechamento dessa energia ou dessa consciência para que depois, no futuro, surgissem o que seriam as Américas ou os lugares do futuro, que somos onde nós estamos. Querendo ou não, se você pegar... Europa é um continente antigo, velho.
As Américas é um lugar novo, onde está eclodindo as coisas novas. É onde nós estamos aqui, pô. Vocês não concordam com isso? Quantos europeus não saíam de lá e pum, para vir para cá, para criar novas oportunidades, sair daquela velharia que estava lá, projetar o Titanic é um exemplo disso. Se for ali para a Irlanda, tem o Museu do Titanic lá. Tem o Museu do Titanic. Eles não vêm para o sonho americano? Vem ou não vem? Vocês estão entendendo? Tudo isso é a vibração que está associada a todos esses mitos para a gente desvendar e entender todos esses mistérios. Então não tem que ficar pensando em fadas, tem que entender o sentido real e cultural da coisa. Conseguiram entender? A Irlanda, então vamos continuar aqui. Já que vocês estão entendendo tudo, vamos falar um pouco desse rei celta. Vercingetorix foi o último grande rei celta que, depois de ter praticamente a guerra entre celtas e romanos na mão deles, na mão dos celtas, em vez de derrotar, ele não faz isso, ele pega a espada dele e faz assim. Ele entrega para César, porque ele era um ser especial também. Quer ver uma dica do Vercingetorix, ou Vercingetorix? Eu não sei falar muito bem gaulês. Mas tu não usa gaulês? Qual é o nome daqueles dois lá? Asterix e o outro, como é que é o nome? Obelix também tinha verdadeiramente Vercingetorix. Ó, tem até estátua dele aqui, ó, que foi o último grande rei celta. Qual a dica que eu dou? Entra no YouTube e coloca o nome dele. Tem um filme que o Christophe Lambert, ou Lambert, sei lá como que se pronuncia, eu não sei falar francês, ele é o Vercingetorix e conta a história dele ali. E ele é preparado por quem? Por uma, vamos dizer assim, um ser de uma ligação com Merlin. Porque ele foi preparado por um druida para ele fazer o papel dele e se tornar o grande rei celta. E ele foi o último grande resistente dos celtas que entrega a sua espada. Ele faz assim, tem simbolicamente. Assiste o filme que vale a pena. Entra no YouTube. Já achou aí, ali? Tá procurando, ele não achou. Mas tem, procura no YouTube. Tem um filme, vale a pena. Claro que tem muito Hollywood ali, né? Com esse nome. Entra ali no YouTube e procura. Tem um filme ali. A dica que eu dou, todo mundo conhece lá, o cara do Highlander, né? É Highlander, não é? Christophe Lambert. Deve ser assim que fala em francês, né? Não sei. Lambert. Sei lá, eu acho que já é americano falando Lambert. Né? Mas enfim, aí eu já não sei. Eu não sei. Achou, não achou? Tem o filme aí? Quanto tempo tem esse filme ali? Tem documentário de 2 horas, filme de 2 horas. Ó, tá vendo? Vocês nunca tinham ouvido falar nesse cara. E esse cara tem a ver com todos esses mistérios do encerramento da evolução celta, aonde fecha tudo isso, né? Ó, praticamente unificou os celtas, mas o domínio ficou para os romanos, com o domínio. Aparece na série Roma, então, ó, coisa que vocês nem imaginavam, mas que está tudo associado ao mito. Tá bom essas dicas de toques, para vocês correrem atrás e se aprofundar, porque quanto mais vocês assistirem, mais links vocês fazem. Entendeu a ideia? Para que você entenda o porquê do mito, e não ficar só nessa historinha que o povo conta por aí. Então, persigam também essa ideia. Agora vamos falar desses três aqui, ó. Olha o desenho dos três, que foi o melhor que eu achei aqui na internet. Até a época dos três também está associada a tríade que nós podemos dizer São Patrício ou São Patrick, que representava o pai, ou a causa. A causa ou a força do espírito. Esse ficou bem famoso, né? 387 depois de Cristo. 387 depois de Cristo. Depois que veio São Patrício, um ser de uma hierarquia tremenda, veio a Santa Brígida, que representava a mãe, a lei ou a força da alma. Ó, causa e lei, espírito e alma. Aí depois, 521 depois de Cristo, vem o famoso São Columba. O São Columba representava dessa tríade o filho, o efeito ou o corpo. Então ele cristalizaria todo o trabalho dos seus pais anteriores.
E diz a lenda, que é um mito, que foi São Columba que viu um monstro do lago Ness. Como é que se escreve? Ness, como é que se escreve? O monstro do lago Ness, que representava o dragão do umbral de todo o trabalho que deveria ser feito para o cristianismo se firmar. Ele começou o trabalho dele, olha que outra coisa fantástica, no mosteiro que se chama o mosteiro de Iona. Ah, quem foi? Quem foi? Você foi lá, Mônica? Depois você falou que não tinha ido para lá. Não, desculpa. Você perguntou da Irlanda, não é? Aham. Não, eu fui na Grécia. Ah, você participou ali de todos esses conhecimentos, os museus que tem lá, ou não? Só deu uma passadinha? Não, eu fui. Então, Iona vem do que dos gregos? Do itinerário de Ió, que está correspondente à evolução humana. E ele terminou o trabalho dele, aí sim, que foi aquilo que eu citei para vocês procurarem como livro, Nancy, como livro. Ele terminou o trabalho dele no monastério de Kels, aonde através de um livro e dos monges que estavam ali e de todas as ilustrações, ele deixou todo o compêndio esotérico do cristianismo, finalizando a realidade celta e iniciando a cristã. Quer ver um dos símbolos ali? Ó, saca só isso aqui, ó, vê o que vocês veem. Ó, isso aqui é uma das ilustrações do livro de Kels. Vocês nunca viram as mandalas tibetanas? Olha ali, ó, a mandala tibetana, mas no meio, ó, essa é uma das imagens do livro de Kels. Todas as imagens que tem no livro de Kels representam todo esse transbordo dessa energia e dessa consciência do final dos celtas miscigenado com o novo cristianismo.